Venho a ti me confessar pra minha alma. Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para a gente poder transmitir o sermão dominical. Voltamos com os cultos presenciais, mas ainda continuamos a gravar o sermão para você poder assistir na sua casa, no horário que você preferir. Nós estamos na série de sermões Ordem de Jesus e essa é a quarta mensagem. A primeira foi Não Seja Ansioso, a segunda foi Entre no Reino e no domingo passado nós trabalhamos o tema Acredite, Não Duvide. E hoje, mais uma ordem de Jesus, baseada então no chamado dele para Mateus, para Levi, siga-me, uma ordem do Senhor para todos. Siga-me. Nosso texto áureo básico se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 13 até o 17. Marcos, capítulo 2, do versículo 13 até o 17. Diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Tudo passa, Senhor. A grama murcha, a folha seca, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Fale conosco, Deus. Fale conosco através da tua palavra nessa noite, da ministração daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus, de maneira que sejamos impactados, de maneira que possamos ficar melhor depois de ouvir o Senhor falar aos nossos corações, no nome santo de Jesus Cristo. Para seguir Jesus, nós devemos não apenas abandonar os nossos pecados, pecado estes que outrora nós cometíamos antes de entregar as nossas vidas ao Senhor, mas também devemos deixar de lado os nossos desejos desenfreados, os nossos próprios anseios, de modo que quando a nossa vida ela é entregue a Jesus, já não mais vivo para mim, mas sim eu vivo para o Senhor, e ali não há mais espaço para aquilo que eu entendo, que eu penso que é o certo para mim, embora esteja recheado com boas intenções. Quando decidimos, então, servir ou seguir a Jesus, nós devemos abrir mão de muitas coisas. E Levi tem muito a nos ensinar com a ordem de Jesus para segui-lo. Quando o Senhor o chama, ele não titubeia, ele não pensa duas vezes naquilo que ele fazia, em todo o dinheiro que ele podia então ganhar como coletor de impostos, mas subitamente ele decide seguir a Jesus por toda a sua vida, se tornando então um discípulo, mais adiante então se torna um apóstolo do Senhor. Há uma ordem de Jesus para mim, para você, para todos nós nessa noite, que sigamos a Jesus.
siga-me. Você já segue a Jesus? Se você ainda não segue, você precisa atentar para essa ordem do Senhor para a sua vida. O chamado de Levi, ele acontece no mesmo lugar aonde Simão, André, Tiago e João também foram chamados, em Marcos 1:16. O que isso significa? Significa, então, que Levi ou Mateus recebeu o mesmo chamado que outros homens receberam para que então fossem discípulos de Jesus. E ele respondeu com a mesma determinação que Pedro, que Tiago, que André, que João responderam. Levi era mais conhecido pelo seu nome grego, ou em grego, que quer dizer Mateus. Ele era judeu e, como indica tanto o seu nome como o nome do seu pai, Alfeu, é que ele fazia parte de uma área nobre de judeus. E então, por ser de uma família mais nobre, ele então conseguiu um emprego. Ele passa então a trabalhar para o Império Romano como cobrador de impostos em Cafarnaum, que era a maior cidade da região do Mar da Galileia. Então, Levi fazia parte de uma operação financeira muito lucrativa para o império. E os cobradores de impostos, naquela época, eles estavam entre as pessoas mais odiadas e mais desprezadas de Israel no primeiro século. Nós não sabemos se Levi era um homem desonesto. O texto não deixa claro para nós, mas ao simples fato de ele trabalhar para Herodes Antipas e para os romanos, isso tem muito a dizer. Isso já é suficiente para acabar com a reputação do mais zeloso judeu. Mas quando Jesus entra na vida de Levi, ele então abre mão de muita coisa. Na verdade, ele abre mão da maior coisa que ele tinha para seguir a Jesus. Os cobradores de impostos também eram conhecidos como publicanos, eram considerados a sujeira da sociedade, ou seja, para os judeus, eles eram o maior dos pecadores. O Talmud, uma compilação de ensinamentos antigos do povo judeu, considerado muito sagrado para eles, diz o seguinte: é justo mentir e enganar um cobrador de impostos. Então, para a gente ter uma ideia, nenhum publicano era autorizado a testemunhar na justiça. Ele não era confiável se fosse um publicano. E aqui é a condição que Levi, que Mateus se encontra, mas ao encontrar com Jesus, quando Jesus o encontra ali, há uma verdadeira transformação, e é essa pessoa, esse publicano, esse cobrador de impostos, que passa então a seguir a Jesus. É bem provável que nenhum dos 12 discípulos de Jesus fosse mais pecador declarado do que Mateus aqui, do que Levi. E a primeira ação que Jesus faz na vida de Levi é fazê-lo abrir mão de muitas coisas. A resposta de Levi, ela é muito rápida. Quando o Senhor o chama, ele realmente tem uma transformação. Olha o que diz o versículo 14, quero ler contigo novamente. Quando ia passando, Jesus viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E o que acontece? Ele se levantou e o seguiu imediatamente. Se você for para Lucas, capítulo 5, versículo 27 e 28, a mesma narração do chamado de Levi, só que Lucas traz uma palavra diferente. Ele diz o seguinte: ele se levantou
e deixando tudo, o seguiu. Mateus aqui não ficou na dúvida. Será que eu sigo a Jesus ou será que eu resolvo algumas coisas? Aqui está muito claro, ele logo deixou de ser um cobrador de impostos, ou seja, deixou de ser um homem que fazia coisas erradas e passa então a seguir a Jesus. O que acontece é que muitas vezes nós somos levados a acreditar que nós podemos servir a Jesus Cristo, mas também servir a outras coisas, servir ao dinheiro, servir à prostituição, servir à pornografia, à idolatria. Mas não, para ser um discípulo de Jesus é necessário abdicar de tudo aquilo que nos distancia do Senhor. Não dá para ter uma dubiedade aqui, eu preciso estar inteiro, o Senhor quer a completude do meu coração e da minha alma para que eu então possa segui-lo com toda a força. Não podemos ter ambos. Ou você tem Jesus, ou você tem o mundo. Ou você tem o mundo e não tem Jesus. Não podemos valorizar ao mesmo tempo Jesus e os prazeres do mundo. Ou você está com um, ou você está com o outro. O significado aqui da palavra, do verbo levantar, e ele se levantou, quer dizer, ele deixou para trás, ele saiu, ele então abandonou. No instante em que Jesus chama Levi, ele foi separado de seus pecados por Deus e então não mais passou a viver uma vida pecaminosa como era anteriormente. E assim é na conversão. Deus faz uma obra para separar-nos do pecado e então agora nós temos uma responsabilidade de dar continuidade, de nos esforçar, de labutar para separar-nos dos pecados futuros. Os discípulos precisam viver uma vida diferenciada e aprovada por Deus. Não dava para Mateus, Levi, continuar ser um publicano, ser um cobrador de impostos e ao mesmo tempo ser um discípulo de Jesus. Não cola, não combina, não casa. Deixar tudo e seguir a Cristo significa que nós, como discípulos, somos trazidos sob o seu senhorio. Significa que agora eu não mais vivo de acordo com os meus pensamentos, de acordo com a minha ideologia, de acordo com a minha filosofia, de acordo com o meu projeto de vida, mas sim significa que eu agora passo a viver de acordo com o projeto, com aquilo que Deus tem para mim. Eu deixo tudo para trás e deixar tudo e seguir Jesus significa abrir mão, não de poucas coisas, mas significa abrir mão de muitas, e dentre elas abrir mão do meu próprio bem-estar, da comodidade minha, para que o Senhor possa ser glorificado através da minha vida. Você se lembra de um personagem da Bíblia que foi abordado por Jesus e que se recusou a seguir a Jesus? É o jovem rico, e eu quero ler com você, que se encaixa muito bem no nosso contexto. Está em Lucas 18, vou ler do versículo 18 até o 24, que vai dizer o seguinte: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, replicou ele, jovem rico. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo o jovem rico essas palavras, ficou triste porque era riquíssimo.
Perceberam aqui o contraste entre Mateus e o jovem rico? O jovem rico, ele parou para pensar, olha, não, Senhor, eu tenho muitas coisas. Ele não disse, mas certamente ele pensou, porque Jesus conhecia o seu coração, tanto é que ele ficou triste, diferentemente de Mateus, que um coletor de impostos naquela época tinha uma casa muito boa, tinha um bom salário, e ele abre mão daquela irregularidade para poder servir a Jesus. O que acontece é que há muitos ainda que estão agarrados a algo. O jovem rico era o seu dinheiro. E com você, o que é? Há muitos que ainda não se decidiram por completo. O que ainda te impede de deixar tudo e seguir a Jesus? Foi Bonhoeffer, um mártir cristão durante o regime nazista, que disse: quando Cristo chama um homem, Ele o chama para que venha e morra. Olha só, alguns podem se perguntar, eu não tenho crescido como cristão, eu não estou crescendo, o que está errado? A resposta, penso eu, que seja, você ainda não é um discípulo por completo de Jesus. Você está à beira do caminho. Há coisas que você ainda precisa abrir mão, que você precisa jogar fora para que assim você possa crescer, pois o discípulo de Jesus fará as coisas que o Mestre quer. E se você ainda está agarrado, se você ainda está apegado a bens, a pecados, a estratégias mundanas que acabam te prendendo, você certamente não está vivendo como um discípulo de Jesus. Muitos ainda não entenderam o preço do discipulado. Estar com Jesus é perder a vida, conforme Marcos 8, 35, 36, que diz o seguinte: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus irmãos, o meu argumento é que nos salvemos do tempo desperdiçado por perseguir o que o mundo oferece, o que as coisas que estão no mundo nos oferecem. Nós precisamos soltar, nós precisamos abrir a cancela e entrar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e seguir a Jesus com tudo o que nós temos, com tudo o que nós somos. Você ainda tem coisas para abandonar, para deixar de lado, e assim como Levi, você então salta, deixa tudo, levanta e passa a seguir a Jesus. Há uma ordem de Jesus: siga-me. Veja bem, nós não vamos conseguir servir a dois senhores. Repito, ou você serve a Deus, ou você serve as coisas do mundo, ou você serve a si mesmo, serve o seu entendimento, as suas crenças, a sua filosofia de vida. Mas o chamado de Jesus para aqueles que o seguem não apenas os levam a abrir mão de muitas coisas, mas penso que a coisa mais importante aqui é que os que seguem Jesus são transformados. Isso é uma bênção. Isso me faz alegrar, me faz saltar de alegria na alma, pensar no que Jesus fez por mim. Os que seguem Jesus são transformados. Gostaria que você olhasse comigo aí no versículo de número 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi. Olha só, um publicano, um coletor de impostos, deixa de ser um homem
escória da sociedade e leva Jesus para sua casa. Levi levou Jesus para sua casa. Você quer prova maior de uma transformação, de uma mudança de vida e de rumo? Quando você tem a convicção e as pessoas que te cercam têm a certeza também de que Jesus está na sua casa, você pode, assim como Marcos descreve Levi, ser achando-se Jesus à mesa na casa de Levi. Você tem estado com Jesus à mesa? A transformação que Jesus faz no homem e numa mulher, a coisa mais essencial, mais importante é que tal pessoa passa a ter intimidade, passa a ter comunhão com o Senhor. Quando eu entendo e obedeço a ordem de Jesus para segui-lo, tudo leva a crer que eu então terei maior ou uma melhor comunhão com Jesus. Você tem tido comunhão com Jesus em tempos de pandemia? Nós nunca mais vamos poder dizer que nós não tivemos tempo para reconciliar com o Senhor, que nós não tivemos tempo para buscar ao Senhor, que nós não tivemos tempo para ler a Bíblia, que nós não tivemos tempo para orar, para estar com Jesus na minha casa. Chama os seus, chama a sua família, os seus filhos, seu marido, sua esposa e passam um tempo ali com Jesus. No domingo passado, nós falamos então de que Jesus é tão real na Bíblia como se ele estivesse conosco. Foi João Calvino que disse isso. Então, nós podemos ter comunhão com o Senhor da mesma forma que Levi teve, na mesa da sua casa, assentado, conversando e contando para Jesus as nossas dificuldades, contando para Ele também, por que não, as nossas alegrias. O Senhor tem estado à sua casa, é o primeiro sinal de que você foi transformado por Jesus. Mas não apenas Jesus estava na mesa. Acompanhe o restante do versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Levi mostrou aos seus amigos o Senhor Jesus Cristo. Muitos publicanos e pecadores estavam lá. Quem obedece à ordem de Jesus, quem passa então a segui-lo, abre mão de muitas coisas, é transformado, tem Jesus na sua casa, mas também tem os amigos presentes para mostrar Jesus a eles. Alguém disse que nenhum homem que provou da graça de Deus quer ir para o céu sozinho. Nenhum. Levi desejava que todos os seus amigos tivessem contatos por Jesus. Tanto é que ele arma um grande banquete ali para que todos pudessem participar, para que todos pudessem ter um encontro com Jesus. Um dos grandes sinais de que Jesus alcançou você é que agora você se torna um discípulo dele, e então a sua vontade é mostrar para outros o que Jesus fez com você. O texto não nos diz quantos se converteram ali naquele dia, mas deixa claro que Levi estava bastante interessado em fazer uma festa para que todos pudessem conhecer a Jesus. Um aspecto maravilhoso é saber que o Evangelho não traz apenas um desejo intenso de fazer Jesus conhecido e de mostrar aos amigos perdidos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida,
mas também traz reconciliação. Perceba que estavam juntos na casa de Levi Jesus, os pecadores e os discípulos. Pedro, André e João estavam ali agora rodeados pelos publicanos. Com certeza houve um grande quebrantamento naquela festa de comunhão ali. O Senhor fez questão de reunir a todos, discípulos outroras roubados, extorquidos, agora sentam-se ao lado de publicanos, pecadores, para bater um papo. Somente o Evangelho tem esse poder. Somente a transformação que Jesus Cristo faz pode fazer tal coisa extraordinária. Por isso, nós não temos razões, nós não temos motivos para criar picuinhas entre amigos, no seio da igreja, no seio da família, porque a transformação de Jesus, ela reúne discípulos, muitos publicanos e pecadores. É ali que o Senhor Jesus Cristo se concentra para fazer a sua grandiosa, maravilhosa e poderosa obra. Você tem sido transformado? A transformação que Jesus Cristo fez em você tem sido notada nos seus relacionamentos, na maneira interpessoal ou pessoal que você lida com as pessoas. O Senhor Jesus nos salva para que os nossos relacionamentos sejam vistosos, sejam bonitos, sejam notáveis diante da presença dEle. Talvez você esteja, nossa, mas eu não tenho deixado nada de lado, os meus relacionamentos são todos quebrados, eu brigo com os meus pais, eu brigo demais com a minha esposa, no trabalho eu não sou bem visto, na faculdade, na igreja eu não me relaciono bem com as pessoas. É o momento de você parar, pensar e refletir, poxa vida, eu preciso me relacionar melhor com as pessoas. Por quê? Eu tenho Jesus, e se eu fui transformado por Ele, as pessoas precisam, elas devem ver Jesus na minha vida. Como o autor da carta aos Hebreus vai dizer, olha, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós, como Paulo vai dizer, nós somos ministros da reconciliação, somos chamados a isso também. O versículo 17 vai dizer, tendo Jesus ouvido isso, respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse é o Evangelho do Senhor, é para os doentes, aqueles que estão precisando de uma atuação poderosa do Senhor em suas vidas. Talvez você tenha se sentido doente do coração espiritual, da alma, emocionalmente. Você não tem deixado as coisas que desagradam ao Senhor para servi-lo. Você talvez não esteja fisicamente doente, mas espiritualmente você está doente. E o Senhor, Ele quer ter contigo, Ele quer ir ao seu encontro, Ele quer te regenerar, Ele quer te transformar, de modo que você possa ter de novo um relacionamento com Ele, possa se relacionar bem na sua casa, com os colegas, na igreja, onde quer que você vá. Jesus, então, não veio para as pessoas saudáveis, não. Ele não veio para as pessoas justas. Ele veio para os pecadores. E esta é uma boa notícia. Se Ele tivesse vindo apenas para os justos, nós estaríamos perdidos, porque não há um justo sequer. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Se Ele tivesse vindo para os justos, nós não o teríamos conhecido. Jesus não veio para chamar as pessoas boas, mas chamar os pecadores ao arrependimento.
o cidadão modelo, ele veio chamar, mas ele veio chamar também o assassino, ele veio chamar o cônjuge fiel, mas ele veio chamar também o adúltero, ele veio chamar o missionário que deu a sua vida ao ministério, mas ele também veio chamar a pessoa que se voltou para ele no último dia da sua vida. É a graça. Isso é graça. 2 perguntas: você tem seguido Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Já atendeu a ordem dele? Tem caminhado e ouvido as suas diretrizes? Se sim, glória a Deus. Uma outra pergunta: você quer passar a seguir a Jesus? Você tem entendido que precisa abrir mão de algumas coisas? Você precisa ser transformado? Entregue a sua vida ao Senhor, faça uma confissão ou reconcilie com Ele, passe a segui-lo. É uma ordem, não é uma opção, como uma pessoa então chega e fala: eu tenho aqui uma maçã e uma laranja, escolha qual você quer. Não, é uma ordem, ou seja, você tem que comer a maçã, ou tem que ficar com uma laranja, assim é com Jesus, siga-me. Não é uma opção, olha, você pode me seguir se você quiser, não, siga-me. Há uma ordem do Senhor, há um imperativo aqui, e você precisa fazer essa decisão. Não sirva Deus a Jesus de qualquer maneira, de qualquer jeito. O Senhor quer que você possa entregar totalmente a Ele, por completo. Entregue tudo, não deixe nada para trás. Comece do zero, se necessário for, mas viva uma vida intensa na presença do Senhor. Nós somos intensos para várias coisas que a gente poderia citar aqui, mas nós precisamos sim estar intensos na presença do Senhor, na sua obra, uma vida entregue a Ele e vivida para Ele. É assim que Ele nos quer. Siga-me, a ordem de Jesus para nós. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque às vezes já no teu reino nós corremos o risco de estarmos despreparados, desprecavidos, ó Deus. E somente o Senhor tem o poder de nos pescar novamente, Deus, de nos chamar, porque o Senhor vem, o Senhor não bate a porta. É como se uma casa estivesse pegando fogo e o bombeiro, ele não chega batendo na porta: ó, eu preciso entrar. Não, o Senhor vê que estamos em apuro e o Senhor arrebenta a porta, vem e nos pega e nos leva para onde nós devemos então estar. Ah, Senhor, o que seria de nós se não fosse o Senhor nas nossas vidas? Nos abençoe, Pai, nos fortaleça, nos erga, nos restaure o ânimo, as forças, para que a gente possa seguir o Senhor. Em relação aos que nunca tiveram ou nunca fizeram uma decisão pelo Senhor de te seguir, Pai, no nome de Jesus, toque nesses corações, Senhor. Salve-os, no nome de Jesus. Da mesma forma, quando alguém está preso em um lamaçal, não é ele que joga a corda para alguém puxá-lo. É quem está fora que tem que jogar. E é o Senhor, somente o Senhor tem esse poder, Pai, para resgatar, para colocar a mão e salvar e resgatar o perdido, para que assim ele possa segui-lo, Deus. No nome de Jesus, tenha misericórdia dessas pessoas. Convença esses corações, Pai. No nome de Jesus. Amém.